projeto surge dessa articulação entre a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura e o setor litoral, pensando esse território específico e suas práticas. Uma equipe que contava com a Coordenadoria de Cultura, a Coordenadoria de Extensão e algumas outras parceiros, né, de alguns setores, para então fazer a proposição desse projeto que seria posteriormente pensado como plano de cultura da Federal do Paraná. Potencializarmos aquelas ações de extensão já realizadas relacionadas ao litoral. Então, nada de novo foi proposto, mas sim pensando já em ações desenvolvidas por docentes, técnicos administrativos e estudantes dos nossos setores. Foram feitas reuniões, especialmente uma no Museu de Arqueologia e Etnologia, em Paranaguá, com as lideranças, né, das comunidades e coletivos que estavam lá. Então a gente teve algumas reuniões, né, com coletivos quilombola, indígenas, caiçaras, para que também as ações nos eixos não fosse uma ideia vinda do centro para o litoral, mas sim fossem ações pensadas a partir das demandas daqueles coletivos que lá estavam vivendo as suas culturas, praticando, né, as suas culturas. Então, isso foi outro elemento importante e que foi pautado, na verdade, por essa ideia de que se estávamos fazendo todos juntos uma construção, então nada mais justo do que chamar esse projeto de mutirão. Retomando, em algum momento, práticas populares, né, de trabalho coletivo e comunitário, que tem por finalidade o bem-estar daquele coletivo humano. O projeto foi dividido pelos eixos: educação básica, diversidade artístico-cultural, economia criativa e empreendedorismo artístico e inovação cultural, arte e cultura, formação, pesquisa, extensão e inovação, e memória, museus e patrimônio artístico-cultural. Quando a gente propõe o projeto Mutirão a partir de alguns eixos propostos pelo edital do MINC e do MEC, educação, difusão cultural, economia criativa, museologia, a gente percebe então a interseção de todos esses assuntos nas ações do Mais Cultura. O projeto Mutirão envolveu estudantes e professores da rede pública de ensino do litoral paranaense em ações voltadas para a valorização e o desenvolvimento da cidadania e da diversidade cultural. Com a participação efetiva de moradores das comunidades tradicionais, as atividades favoreceram a troca de saberes e o reconhecimento da pluralidade do litoral do estado. O mutirão contribuiu para o aprimoramento de metodologias educativas e desenvolvimento de materiais didáticos com potencial multiplicador. Foram desenvolvidas caixas temáticas dentro dos temas que o MAI trabalha, que é arqueologia, etnologia indígena e cultura popular, e dentro das caixas foram colocados objetos representando o acervo do museu. E essas caixas poderiam ser emprestadas pelas escolas, ou a própria equipe do museu levava as caixas até as escolas para serem, né, trabalhadas dentro da sala de aula. E aí, no projeto Mutirão Mais Cultura, surgiu a ideia de fazer um guia metodológico das caixas didáticas. Então, seria um guia explicando como construir uma caixa didática. Depois são definidos objetos que vão estar dentro da caixa, que tenham relação com a temática, porque essa acho que é a grande sacada da caixa, é ter esses objetos, né, representando o acervo, aqui no caso do MAI, ou representando um tema. Educação para as Relações Étnico-Raciais é um curso que organizamos no Eixo 4, em colaboração com a Secretaria de Políticas Afirmativas daqui do setor litoral, CEPOL. A gente pensou em elaborar os elementos que constituem a caixa didática junto com os docentes, porque ao elaborar os elementos que constituiriam a caixa, eles estariam tendo a formação metodológica para trabalho em sala de aula com história e cultura afro-brasileira. Assim sendo,
a parte formativa finalizou com a visita à comunidade quilombola de Batuba, onde o professor Hilton, o professor Antônio, né, e o restante da comunidade fizeram a recepção e deram aula para esses professores. Depois desse momento de formação, começou a questão da elaboração dos materiais. E esses materiais constituíram o que a gente denominou como sacola didática. Não seria uma caixa didática em toda a sua complexidade, senão uma adaptação da noção de caixa didática, um elemento um pouquinho mais portável, que seria uma sacola, que cada um dos docentes elaborou sua própria sacola, com estes elementos, para poder levar para a sua escola e cumprir a Lei 10.639. Técnica de contação de histórias, ela é chamada de kamishibai. Kami de papel e shibai de teatro. Nós fizemos uma série de oficinas para as professoras da rede pública municipal de Antonina. Nós compilamos nessas oficinas várias histórias que compõem o imaginário do litoral, especificamente ali da região de Antonina. Todas essas histórias foram ouvidas, gravadas, depois transcritas, e a ideia é que essas histórias agora se transformem num material didático que vai para todas as escolas. O ponto alto, digamos, dessas oficinas foi a construção das caixas e de uma história por cada professora que fez parte desse projeto, e aí elas tiveram a oportunidade de apresentar as histórias que elas confeccionaram no Festival de Inverno de Antonina, de 2015. O professor em sala de aula vai trabalhar com material que é fruto dessa compilação oral, que diz respeito a essa memória local e que, portanto, reforça essa territorialidade a que cada um deles pertence. Criar guias metodológicos das experiências, por exemplo, educativas na escola, com base em todo o conhecimento tradicional das expressões artísticas do litoral. Como então a gente pode trazer à escola, levar à escola a questão das caixas didáticas, das contações de história e permitindo então que isso vá para além do projeto depois que ele terminar. Oficinas e projetos artesanais promoveram a transferência de tecnologia, capacitação e troca de experiências para as comunidades litorâneas. Ao longo do projeto, os patrimônios materiais e imateriais foram mapeados, com o objetivo de identificar e divulgar as expressões culturais e artísticas do litoral. Os resultados estão em documentos elaborados por pesquisadores e estudantes, a partir do levantamento cartográfico da região. Outro dos objetivos do projeto era o levantamento das práticas culturais do litoral do Paraná. Mapear os principais pontos turísticos dessas comunidades e poder fazer um mapa que possa, de uma certa forma, mostrar onde ficam essas comunidades. A materialização, dos locais, e a gente tomou o cuidado na elaboração do mapa de que estejam as referências de todos os espaços onde acontecem as práticas culturais. Foram alguns meses com encontros semanais que desenvolveram muito a comunidade. Então a questão da territorialidade é muito importante e que vai nos guiar para pensar outras políticas de apoio para dentro da universidade, estabelecendo aí territórios necessários de trabalho específico a partir da cultura. Uma das ações que foram super interessantes foi o diálogo institucional que pôde se estabelecer a partir das ações que já estavam em curso, claro, mas amplificadas de alguma maneira, auxiliadas ou fomentadas também pelo Mais Cultura. Durante os encaminhamentos a gente já estava com algumas coisas engatilhadas com o IFAM, no processo mais amplo que é a salvaguarda dos patrimônios imateriais, e pelo convênio do projeto Artesanias Caiçaras, a gente teve a possibilidade de desenvolver troca de experiências
e transferência de tecnologia. Então, alunos da luteria aqui do CEPT, da produção cênica, participaram ativamente. Então, o mutirão teve participações pontuais nesse processo, que foi na finalização dos instrumentos, na machetaria, nos detalhes, enfim, e no processo propriamente de distribuição mesmo dos instrumentos. A partir, né, do fomento possibilitado também pelo Mais Cultura para a 8ª edição da Festa do Fandango, em Paranaguá. Com a valorização das práticas tradicionais das comunidades, a Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares da UFPR apresentou novas oportunidades de trabalho por meio do turismo sustentável e da preservação da cultura litorânea. A proposta de trabalhar a economia solidária e criativa fortaleceu o desenvolvimento local e as próprias comunidades na relação com seus territórios. Dentro do diagnóstico realizado junto com os bolsistas e com a equipe técnica da ITCP, em atuar em 2 linhas lá dentro deste projeto, ou seja, atuar nas atividades de apoio à atividade de fandango e também atuando na atividade de apoio à economia solidária com a cooperativa de artesanato. Já no fandango, a gente atuou com um pouco mais de ênfase, organizando várias reuniões também com os grupos de fandango, conversa com os mestres fandangueiros da região. Fizemos um trabalho de georreferenciamento do fandango em várias comunidades, mas atuamos basicamente dentro de Guaraqueçaba com o grupo Fandanguará. Este eixo, ligado às questões das expressões culturais do litoral, está sendo incorporado em práticas da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. Então, nesse sentido, nós temos aí um fortalecimento do Festival do Inverno, um fortalecimento do SICA, que é o Circuito Arte e Cultura em Matinho. E a ideia é fazer com que durante os dias do festival tenha um intercâmbio cultural muito grande. Então, são oferecidas várias atividades na área da arte, da cultura, nos seus mais diversos ambientes, na música, na dança, nas artes visuais. E o mutirão veio para fortalecer essa ação. Então, desde 2016, que a Pró-Reitoria já faz em parceria, né, com as atividades da própria UFPR, algumas ações específicas dentro do Festival de Inverno. O festival tem um segmento da cultura popular que é muito importante, e as ações do mutirão vieram para fortalecer e para dar mais visibilidade durante o evento, nesses dias que a gente está lá em Antonina. Então a gente aproveitava espaços que já estavam marcados nos calendários locais para fazer reuniões, encontros, debates, divulgar ações. Foi promovido um encontro entre comunidades, que eu acho que foi uma ação muito potente, que aconteceu durante atividades como o Festival de Inverno, o festival lá no setor litoral e agora a atividade no MAI, né? Uma exposição Guarani, na verdade foi uma exposição de curadoria compartilhada. A professora Laura Pérez Gil, do Departamento de Antropologia, que também trabalha no museu, ela foi quem coordenou as atividades juntamente com 5 comunidades indígenas. São 5 comunidades do litoral do Paraná, de Mibiá-Guarani, e nós realizamos diversas exposições, tanto em Paranaguá, lá na sede do museu, para que os Guarani pudessem conhecer o que seria uma exposição, o local, onde essa exposição seria montada, quanto aqui na Reserva Técnica do MAI, que fica no Juvevê, em Curitiba, porque na reserva ficam as coleções Guarani. Então eles puderam ter acesso tanto ao local onde seria a exposição, quanto os objetos existentes no museu. A partir dessas reuniões, a gente conjuntamente decidimos sobre qual seria a temática trabalhada na exposição, quais seriam os objetos que iriam para essa exposição também, e os próprios Guarani perceberam que haveria a necessidade de confeccionar mais peças que dariam complemento a essa temática que foi trabalhada na mostra que foi aberta o ano passado, né, lá em Paranaguá. Então, parte dessas peças foram confeccionadas e nós também pudemos acompanhar lá nas aldeias um pouco desse processo de confecção das peças. Isso tudo foi registrado por meio de fotografias e filmes e pode ser visto na exposição.
A exposição Rogai por Nós, ela foi coordenada pela professora Deise de Lima Picanço, que é do Departamento de Letras. Era um projeto dela com o pessoal do Bloco Boi Barroso, que é de Antonina. E a exposição, na verdade, eram sobre estandartes feitos por essas moças que trabalham lá no Bloco Carnavalesco, Boi Barroso. E esses estandartes, eles contam as histórias das capelas da região de Antonina. Então, nós, conjuntamente com o Bloco, fizemos diversas reuniões em Antoninas, fomos em todas as capelas para poder conhecer, tirarmos fotos, fazer uma marcação no mapa de registro de onde eram essas capelas. E esses estandartes que elas fizeram, nós levamos para Paranaguá. Então, as reuniões foram todas para a gente poder pensar em como transformar essas histórias que estavam contadas por elas nos estandartes em uma exposição e também em um catálogo que foi lançado juntamente com a exposição. Foi de fundamental importância aqui no litoral do Paraná, principalmente para o desenvolvimento do turismo de base comunitária. Então, desde 2015 até o ano de 2019, a gente desenvolveu diversas ações com as comunidades, então comunidades de Guaratuba, Paranaguá e Guaraqueçaba. É uma forma de turismo que trabalha a questão cultural, que isso é bem bacana, né? Então dá evidência à cultura caiçara, dá evidência aos saberes das pessoas, seja da pessoa que constrói canoa, a pessoa que tem habilidade em cozinhar os pratos tradicionais, né, os pratos típicos da culinária caiçara, ou aquele que conhece uma trilha, que passa por lugares muito bonitos. Então, aos poucos, a gente identificou quais são essas pessoas, quais os interesses deles, né, em trabalhar, né, quais as possibilidades, propiciando não só uma alternativa de renda para as famílias, mas também uma possibilidade que eles permanecessem na comunidade onde eles residem, né? Todas as famílias, todas as pessoas que estão envolvidas aí são pessoas moradores da localidade e aonde que essas pessoas hoje não conseguem também ter assim um espaço para poder plantar uma roça, tirar seu sustento daquele. Mas tem uma outra forma que você pode trabalhar, que é a parte do turismo, né? Aonde que ela muitas das vezes ela vai te dar muito mais retorno, né, do que você se você estivesse plantando ou tirando a própria mata, né? E desse jeito aí você está preservando e está fazendo que o turista ele vem para observar esses bens que você tem aí, que muitas das vezes não é em qualquer lugar que você encontra um lugar bem preservado. Criar novas parcerias e também fazer com que novas pessoas de outras comunidades que já têm nos buscado possam também fazer parte desses 3 grupos, que são 3 grupos na região, que é o grupo Guarapés, em Guaratuba, que contempla basicamente 6 comunidades, a Rede Caiçara, que já existia desde 2013, que na verdade o projeto Mutirão favoreceu a expansão da rede, e o grupo Guaraguatá, que foi criado a partir das ações do projeto Mutirão no ano passado, no ano de 2018, com o final do curso Anfitriões do Litoral. Então foi muito interessante que a partir desse curso o grupo foi constituído. O projeto Mutirão contribuiu diretamente para a elaboração do PIC, o Plano Institucional de Cultura da Universidade Federal do Paraná. A proposta trouxe a reflexão sobre a ideia de cultura da própria UFPR e mobilizou toda a comunidade universitária. O mutirão oportunizou ainda a criação de espaços de intercâmbio entre pesquisadores da UFPR e moradores das comunidades locais, resultando na construção do conhecimento crítico e divulgação das práticas culturais por meio da produção acadêmica e atividades de extensão. Uma das coisas mais importantes que esse projeto Mutirão possibilitou foi a gente criar uma metodologia de construção do Plano Institucional de Cultura, aonde a gente conseguiu mobilizar toda a universidade para se questionar que tipo de cultura e como as nossas culturas criadas dentro da universidade dialogam com a cultura mais ampla. Nesse sentido, esse projeto nos traz dados importantíssimos e nos dá orientações para o que a gente espera da universidade no tocante às políticas culturais. Então, o Plano Nacional de Cultura ele ainda está em processo, né? Nós estamos analisando os enormes dados que a gente recolheu com o PIC. Foram mais de 1000 respondentes dentro desse processo, em vários campos, Palotina, Jandaia do Sul,
Toledo, a gente pôs de visitar o litoral, visitou o SEM, trouxe um olhar bastante assim dinâmico sobre a universidade, né? E de reconhecimento assim das ações que elas vêm, que elas brotam, né? Tanto pelos estudantes como pelos técnicos e como professores, nesse sentido de ocupar a universidade com mais humanidade, mais cultura e mais arte. A acreditação da extensão está prevista no Plano Nacional de Educação para implementar até 2024, em 10% da carga horária dos cursos, a acreditação da extensão em atividades de projetos e programas de extensão. Uma política pública para a Universidade Federal e que vai balizar, né, o pensamento sobre arte e cultura nessa universidade, pensando em políticas de fomento, financiamento, disciplinas, né, como isso vai desdobrar, né, na produção de conhecimento, nas práticas em sala de aula. O projeto Mutirão fortaleceu o protagonismo dos povos tradicionais do litoral do Paraná e a releitura do lugar onde vivem, gerando empoderamento e novas perspectivas de trabalho. Vivências e ações que mudaram efetivamente a política cultural da UFPR e a vida das comunidades litorâneas. Esse projeto ele me trouxe uma bagagem muito grande dentro do turismo de base comunitária, dentro da parte de gestão pública do turismo, que eram áreas que até então eu não sabia da existência, que mesmo cursando os módulos da universidade, eles acabavam passando meio batido por não ter a profundidade que o curso, que o projeto me deu. Teve uma importância fundamental na minha vida acadêmica e também na minha vida pessoal. Uma vez que eu tive contato com pessoas de diversas comunidades, de diversos estilos de vida, modos de vida diferentes. E a possibilidade de estar junto e de ver que a extensão pode realmente fazer a diferença na vida dessas comunidades, na manutenção das práticas culturais e no bem-estar dessas populações, talvez seja o que mais nos alimenta e faz com que a gente siga nesse processo. E eu pretendo assim, futuramente, já pensando lá na frente, porque eu tenho meus filhos, meus netos, montar uma pousada ou quem sabe um restaurante e progredir, pensar assim, progredir para a nossa comunidade crescer através desse curso que a gente está fazendo. Eu acho super bacana, foi uma iniciativa muito legal e eu estou aí. Pretendo, se Deus quiser, ir até o final e coisas melhores, boas vão vir para a nossa comunidade. Um dos nossos desafios no momento, junto às comunidades, é pensar o daqui para frente. Como que, após o término do projeto Mutirão, esse turismo vai permanecer atuando nas comunidades. Então a gente já vem conversando bastante sobre isso, que é a questão do empoderamento dessas comunidades, para que cada vez mais eles possam ter o domínio das coisas que têm a ver com turismo, né, e depender menos da universidade. Qual é o futuro do Mais Cultura Projeto Mutirão? É uma pergunta importante que também não é somente pensada pela coordenação do projeto, mas pelo conjunto dos professores. Depois do término do curso, eu voltei a praticamente todas as comunidades e eu vi que a valorização do ser humano, do caiçara, da comunidade tradicional, aconteceu de uma forma muito grande. Hoje, quando eu converso com algum participante, algum anfitrião, algum caiçara, eu vejo o amor que ele fala da comunidade dele, do trabalho que ele tem em ir para o mar pescar, ou do amor que ele tem em ir para a roça plantar uma mandioca, um arroz, um pé de cana, alguma coisa. E eu vejo que hoje ele se sente muito mais feliz morando onde ele já mora há 40, 50, até 60 anos.